The Flash é um filme que, para todos os efeitos, é basicamente o clímax do que começou a ser construído 10 anos atrás, construído pelo Snyder com o Homem de Aço. E não à toa é um filme que volta para aquele começo de tudo. E nesse vídeo eu vou comentar mais sobre o filme do Flash com spoilers, então fica o aviso. Mas antes disso tudo, existia o Nolan com a sua trilogia do Batman. Teve o Begins, teve o Cavaleiro das Trevas e encerrou-se com o Cavaleiros das Trevas Ressurge lá em 2012. Mas ao mesmo tempo, o Nolan não queria comandar a construção desse universo da DC, porque, lembrando, o Nolan estava ali fazendo seus filmes, enquanto que a Marvel estava construindo seu universo, e a DC queria correr atrás disso. Só que o Nolan falou, não tô muito afim, e na época trouxeram o Snyder para dirigir O Homem de Aço, que era justamente o começo desse universo. E, sinceramente, eu acho que Homem de Aço é um filme bacana que tem ideias muito interessantes que não são bem aprofundadas, onde no final das contas o que mais ressoou para as pessoas, que ficou na cabeça, foi o clímax daquele filme que parecia Dragon Ball, tinha as sequências de luta grandiosas, toda a destruição que o Zod estava fazendo e por fim o Superman matando o Zod. Mas daí pra frente parece que esse universo nunca conseguiu de fato seguir em frente e ser construído, tudo volta-se a essa sequência. Porque se a gente vai para Batman vs Superman, a gente acompanha isso pela perspectiva do Bruce Wayne. The Flash não somente coloca também a perspectiva do Barry nesse momento, mas também, de certo modo, cria o seu clímax em torno da mesma coisa. O que honestamente chega até a ser um pouco metalinguístico da forma como o filme quer falar sobre seguir em frente, deixar as coisas para trás, que se dialoga com a questão desse universo em si, que basicamente a essa altura do campeonato é um universo morto que está lançando seus últimos filmes, mas que muitos fãs e o próprio Snyder, de certa forma, não conseguem deixar para lá, não conseguem deixar para trás. No, you're still holding on! Let go! Porque se no final tudo volta-se à questão do Zod chegando à Terra para terraformá-la, o que exatamente andou nesse universo nesses últimos 10 anos? E indo mais longe, The Flash é um filme que está preso ao passado, não só na questão da narrativa, mas de novo, num ponto metalinguístico de você olhar o que isso de fato representa para DC como um todo. E eu ainda nem falei da trama do filme, mas basicamente ela parte do ponto em que o Barry descobre que ele consegue correr tão rápido que ele pode voltar no tempo, e aí ele encontra a chance de salvar a mãe de ser morta e o pai de ser preso injustamente. Ou seja, basicamente Flashpoint. E se o filme de fato fosse uma versão própria do Flashpoint, eu acho que funcionaria muito bem porque Flashpoint é uma ótima HQ do personagem. Só que o filme ele quer ser tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E eu não digo nem em referência ao filme, que é um excelente filme, mas nessa necessidade dele querer contar muita coisa ao mesmo tempo. Eu poderia, inclusive, fazer comparações com Tudo em Todo Lugar, porque tem alguns elementos de semelhança, e eu vi pessoas falando, não, porque esse filme e Aranhaverso é basicamente a mesma coisa. Eu não consigo ver exatamente isso, porque se for comparar com o Aranhaverso, eu acho que só faz sentido se a gente pega o Através do Aranhaverso, no Aranhaverso e no Vindouro Além do Aranhaverso e juntar tudo isso num único filme. Eu sinto que é o que Flash tenta fazer nesse sentido, que aí vem meu ponto de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que é colocar um monte de coisa e no final não desenvolver e não contar nada disso direito. Porque o filme quer falar sobre o Barry com a mãe, como ele se sente sozinho em relação de ter perdido a mãe e também de ter perdido o pai no processo que o pai está preso e ele não consegue provar a inocência do pai. Mas ao mesmo tempo ele quer contar a história do Barry com o Barry mais novo e essa diferença da visão que ele tem do mundo para o Barry mais novo tendo também do fato dele ter crescido num outro contexto. Mas ao mesmo tempo ele também quer falar sobre o Batman do Michael Keaton, mas ao mesmo tempo ele também quer falar sobre a questão da Kara, e ao mesmo tempo, Kara no caso, né? No mesmo tempo tem a questão do multiverso, é uma salada de coisas jogadas dentro dessa narrativa, que aí vem a questão, é um filme muito acelerado, ele corre, e não é nem pela questão do trocadilho, mas é um filme que coloca tanta coisa tão rapidamente, e no final nada disso tem um foco, nada disso tem um destaque, tem um aprofundamento, sabe? E o foco do filme que deveria ser essa jornada emocional do Barry, que nesse sentido eu acho que ela até dialoga com o Miles Morales de querer salvar todo mundo, mas no caso do Barry é justamente de querer mudar as coisas e querer que no final tenha os mesmos resultados, que acaba se diluindo nesse sentido, sabe? Como não tem o foco nessa jornada do Barry, tem essas outras coisas orbitando, quando o filme precisa ter essa carga dramática, parece que ela vem do nada, porque beleza, vamos desenvolver o Barry com o Barry, e aí o Barry mais novo é imprudente. Isso não fica muito bem desenvolvido. E aí quando chega no clímax, que aí eles... Isso pra mim também é um outro ponto que... Como que eu posso explicar isso? A questão do multiverso tira muito peso das coisas que elas poderiam ter.
falando desse filme específico, porque eu acho que tem outros filmes que fazem isso melhor. Porque se é só voltar no tempo pra resolver as coisas, quando chega no clímax e aí o Batman do Michael Keaton morre, a Kara morre, e eles, é só voltar no tempo. E eles voltam no tempo, e eles não conseguem. E eles voltam no tempo de novo, perde-se o peso nessa situação, porque parece que vira um gimmick, sabe? Vamos voltar aqui que conserta. Só que aí as implicações em torno disso ficam muito no... o roteiro vai puxar isso pra ele ou não? Não, eu acho que aqui nesse momento não tem como, então deixa passar. Porque se antes tem essa questão... Ai, Senhor Jesus Cristo. Eles complicam esse filme sem a menor necessidade. Poderia ser a questão do Barry voltando no passado, e aí cria-se isso dele com outro Barry, algo meio de volta pro futuro em certo nível, só que aí vem o lance do multiverso, e aí coloca o Michael Keaton, e vai complicando essa narrativa sem nenhuma necessidade, para aí quando chega nesse clímax de novo, e aí matam o Michael Keaton, peraí, mas se ele tá voltando pra tentar salvar o Michael Keaton, isso não vai gerar mais ramificações? Eu acho que isso aí é desimportante pra esse momento, isso não importa, então dane-se. E aí quando trazem o Dark Barry, que é esse Barry que ficou tanto tempo tentando arrumar as coisas sem conseguir, é outra coisa que complica ainda mais essa narrativa, sabe? É muitos elementos que não são usados, no final das contas, pra nada. E aí vem a cereja do bolo pra mim, que é a constatação de ficar preso ao passado dessa metalinguagem, que são as referências ao passado, que vai aparecer o Superman do Christopher Reeves, vai aparecer a Supergirl da Ellen Slater, vai aparecer até mesmo o Superman do Nicolas Cage que nunca aconteceu. E ao colocar mais isso com CGI questionável e sem vida para esses personagens que estão aparecendo, cria-se, parece que uma necessidade quase que desesperada de puxar alguma nostalgia que acaba soando vazia, e eu fico pensando, pra quem que é esse filme do Flash no final das contas? É pra galera jovem que cresceu com o universo do Snyder, ou é pra uma galera bem mais velha e bem mais saudosista com filmes que hoje em dia talvez não tenham tanta importância para um outro tipo de público? The Flash fica meio que preso nesse limbo de eu quero me apegar ao passado, mas ao mesmo tempo eu quero falar sobre abrir mão disso tudo e ir para o futuro. E não fala sobre nada disso. E de novo, questão de ideias interessantes, eu acho que essa questão dos Supermans traria algo muito forte para o filme, nesse sentido de todo o universo tem essa constante que é o Superman. E no universo que a gente está acompanhando do Flash, não tem o Superman morreu, mas a gente tem a Kara. Só que o filme não desenvolve isso muito bem também, no final das contas, porque o problema reside já lá no começo da concepção de tudo com o Homem de Aço. Ou seja, a gente volta sempre para a criação de tudo, onde esse elemento central não foi desenvolvido o suficiente para chegar nesse filme e fazer-se falta dele. E por mais que esse vídeo seja eu muito mais pontuando coisas negativas do filme, reclamando dele, eu não vou falar que ele é um filme péssimo, porque não é no final das contas. Ele é um dos filmes já feitos, mas ele é um filme divertidinho, muito por conta da atuação de Ezra Miller, que tá muito bem, e você vê que tem ali a atuação dramática, tem a atuação cômica. Essa comicidade do filme muitas vezes puxa para algo meio cartunesco, algo meio Looney Tunes. Inclusive, o começo desse filme, na forma como vai aparecer o título, eu achei tão engraçado que eu falei, caramba, se o filme for muito mais disso daqui, é capaz dele ser muito divertido. Só que ele acaba não sendo tão profundamente quando ele poderia nesse sentido, ou até mesmo a questão da cronosfera, a forma como eles encontram de mostrar isso visualmente, eu acho muito legal. Por mais que, mais uma vez, o CGI desse filme, os efeitos visuais, sejam extremamente questionáveis. É uma coisa muito ruim no filme de uma forma geral. Constantemente isso te tira do filme por conta de que você vê que aquilo ali são uns bonecão muito do mal feito. Mas diante disso tudo ainda assim, tá longe de ser um dos melhores filmes da DC já feitos. E até mesmo dentro dessa DC que surgiu lá do Snyder com o Homem de Aço. Eu acho o Homem de Aço melhor que esse filme. Eu acho que talvez os melhores pra mim é o Pacificador, mas beleza, é uma série, a gente tira do contexto. O próprio Esquadrão Suicida do James Gunn, que eu não curti tanto, eu acho melhor do que esse filme. E Aves de Roupinha é sensacional, sabe? Pô, até mesmo a série Flash da CW, eu acho que as 2 primeiras temporadas entregam algo muito mais interessante do que exatamente esse filme do Flash como um todo. E aí quando eu saí do filme que eu fui assistir com a Nath, que a gente tem o Tênis Verde, o nosso podcast, que vai ter episódios sobre o filme também, com spoilers, ela ficou inconformada pelo fato do filme sequer fazer uma menção ao Grant Gustin, que fez o personagem, fez o Barry por quase 10 anos, aí se eu não estou enganado. Mas aí quando Ezra foi aparecer no Flash, deixou. Mas na hora de fazer meio que esse aceno para o outro lado, acabou não acontecendo. Sendo que a série é, no final das contas, mais interessante do que esse filme. Eu iria até além. Por mais que seja um filme divertido, um filme bacana, não é um dos melhores filmes da DC,
é um filme meio covarde, porque ele não quer encerrar essa história. Em vez de ele contar essa história que ele quer contar de uma forma que as pontas se fechem no final, ele ainda deixa aberto para uma possível continuação de um universo que talvez nem exista mais, fazendo referência, de novo, essa questão de ficar preso ao passado, voltar sempre às mesmas coisas, a um dos Bruce Wayne / Batman mais questionáveis, mais duvidosos, que muita gente não gosta de todos os tempos, talvez hoje em dia gostem por conta dessa questão do revisionismo, que é o George Clooney. Então isso diz muito sobre o que esse filme do Flash é também no final das contas. Se você discorda de mim, deixa aí nos comentários por que você amou esse filme. Se você achou mais ou menos também, deixa o porquê. Assina o canal para fazer parte da comunidade aqui do Bilheterama. O joinha me ajuda demais, esse vídeo chega a mais pessoas. E a gente se vê na próxima. Tchau, gente!